Bolo na garganta, pigarro, tosse. Eu recebo frequentemente essa queixa no meu consultório e eu sei que muita gente sofre com isso. Hoje eu vou te mostrar a principal causa desses sintomas e o que a gente pode fazer para melhorar isso. Dicas simples que eu tenho certeza que podem te ajudar. Meu nome é Amanda, eu sou médico otorrinolaringologista e aqui no meu canal eu falo sobre ouvido, nariz, garganta e tudo para melhorar a sua saúde. Me ajude nesse canal, então comente, tire suas dúvidas, curta e principalmente se inscreva por aqui. Vamos lá? Primeiro, esse sintoma de sensação de bolo na garganta, pigarro e muitas vezes que é acompanhado também de uma tosse por vezes crônica, está intimamente ligada à sua digestão. Sim, a sua digestão. Eu sei que tem muitos pacientes que chegam, às vezes, no consultório ansiosos, pensando que essa sensação de bolo na garganta pode até ser um câncer, uma neoplasia ou algo mais grave. É obviamente que tudo merece avaliação, mas, na maioria das vezes, essa sensação de bolo na garganta, ela está associada à sua digestão. Isso mesmo. E mais especificamente ao refluxo. O que o refluxo, que a gente está falando mais de estômago, tem a ver com a garganta, com a laringe? Tudo. Quando nós temos o refluxo, quando você aí tem um refluxo, secreção, ácido, ele ultrapassa o esfíncter entre o estômago e o esôfago e ele pode subir, né? Ele pode subir ali para o esôfago. E isso pode se continuar e chegar até a garganta, a laringe, e isso causar esses sintomas. E por que isso acontece? Vou colocar um videozinho aqui embaixo que você vai ver que quando volta essa secreção ela pode queimar a mucosa dessa parte superior da garganta, da laringe. E esse ácido, ele se dá muito bem no estômago, mas ele não é propício para estar aqui nessa região da laringe, da faringe, porque ali a nossa mucosa é muito mais frágil. Então, a nossa mucosa sendo mais frágil nessa região, isso faz com que cria-se um inchaço, cria-se ali um edema. E aí que vem essa sensação de bolo na garganta. Esse tecido também, que ele é modificado, muitas vezes ele produz um muco, e esse muco é o famoso pigarro que você tanto reclama. Então, por vezes você fica... Por quê? Esse pigarro está sendo produzido constantemente, porque esse muco está sendo produzido ali na região da laringe. Então, nós já justificamos essa sensação de bolo na garganta por esse inchaço nessa região e a sensação do pigarro. Já a tosse, muitas vezes, que acompanha esses outros dois sintomas, ela é uma tentativa de defesa. A tosse nada mais é que uma defesa do nosso organismo. Então, para essa secreção ela não cair ali na via aérea, na traqueia, nos brônquios, no pulmão, nós tossimos para justamente isso não ficar penetrando ali na via aérea. Então, esse tipo de refluxo, ele pode acontecer. Muita gente me pergunta também no consultório, Amanda, mas como que eu tenho refluxo se eu já fui no gastro e o gastro falou que a minha endoscopia veio normal? Então, anota isso. Se eu tenho refluxo, não necessariamente irá aparecer na endoscopia. Então, a endoscopia digestiva, ela vai ver muitas vezes se tem uma erosão, mas ela não vê aquele momento de refluxo. Agora, quando você vai a um consultório de algum otorrino, a imensa maioria deles tem um exame que nós chamamos de videolaringoscopia. O exame de videolaringoscopia, ele vai entrar aqui, né, nessa região aqui da garganta e ele vai filmar tudo aqui. E aí nós vamos ver esses sinais indiretos do refluxo, esse inchaço que eu expliquei para você no começo do vídeo. Então, nós vamos ver esse edema nessa região, nós também chamamos de laringite posterior. E aí, nós justificamos esse seu sintoma. Além disso, quando fazemos esse exame, a gente percebe também, a gente avalia ali se tem outras lesões, lesões malignas ou outras alterações ali na sua prega vocal ou as cordas vocais, né? Até porque esse refluxo, ele também pode causar rouquidão. O paciente que está com refluxo de moderada a severa, essa secreção começa também a causar lesão nas pregas vocais. E esse paciente também queixar de rouquidão, de disfonia, certo? Beleza, Amanda, então eu entendi por que eu tenho esses sintomas. E como que nós vamos tratar isso? Basta o uso de medicações? De forma alguma. Esse é um erro muito comum. Eu até uso uma expressão com os meus pacientes que é o seguinte, olha, se você
acha que só com as medicações você vai melhorar, entenda que você está rasgando o seu dinheiro. Se você não mudar os seus hábitos e não mudar algumas coisas do seu estilo de vida, essa medicação não vai fazer efeito. Então, vamos lá que eu vou te explicar algumas mudanças que você pode fazer. Primeiro, acabei de falar aqui sobre medicações. Então, existem medicações que são os inibidores de bomba de próton. Você já deve ter ouvido falar esomeprazol, pantoprazol, omeprazol, dentre outros. Essas medicações, elas auxiliam nessa diminuição da acidez e podem melhorar esses sintomas, mas apenas elas não irá resolver o seu problema. Então, existem algumas modificações, alguns alimentos que nós devemos evitar, que são alimentos que pioram o refluxo e pioram esses sintomas. Então, vamos anotar aí? Vou colocar aqui do lado alguns alimentos para você não esquecer e anotar aí para você tentar diminuir. Aqui a gente não está falando nada radical. Olha, você não pode comer isso de jeito nenhum ou de forma alguma beber esse tipo de bebida. Não. É diminuir e evitar o abuso, o excesso, certo? Então, primeiro, café. Evitar o abuso de cafeína, doces, açúcares em excesso, bebidas gaseificadas, especialmente refrigerantes, Coca-Cola, Guaraná, enfim, evitar o excesso dessas bebidas gaseificadas, alimentos ricos em gorduras. Então, frituras em excesso pioram muito o refluxo. Alimentos extremamente ácidos, cítricos, tem que tomar muito cuidado, né? Além disso, lembrar também de chá, chá mate, chá preto, podem piorar o refluxo, certo? Lembrar de outros alimentos como excesso de pimenta, excesso de tomate, tudo que é muito ácido tende a evitar quando está tratando o refluxo. E um hábito muitíssimo importante quando a gente está falando desse tipo de refluxo que atinge a garganta é evitar comer e logo deitar. Esse é campeão. Eu sei que muita gente chega do trabalho, trabalha o dia inteiro, chega e logo deita. Não pode. Então, chega, come e deita. Não pode de jeito nenhum. Você tem que comer e esperar um período para deitar, né? Não estou nem falando dormir, estou falando deitar. Porque às vezes a pessoa acha que é só não dormir, que tá tudo bem, mas depois de comer, por exemplo, deita para assistir a TV, para mexer no celular, então não pode. Então comeu, tem que esperar pelo menos 2 horas para deitar. Então, tá fazendo alguma outra atividade, fica pelo menos ali com um travesseiro mais elevado, né? Então não pode ficar lá deitado, porque isso aumenta a chance de refluxo. Se puder, também dormir com o travesseiro mais elevado, isso auxilia muito. Obviamente, tudo isso que eu disse aqui pode te auxiliar nesse sintoma, mas se você não melhora fazendo tudo isso, é sempre justificável você procurar um médico especialista. Nesse caso, eu te oriento a procurar otorrinolaringologista para avaliar com o exame de videolaringoscopia a sua garganta e te auxiliar nisso, certo? Você não precisa ficar sofrendo com pigarro, incomodando, muitas vezes até a pessoa se sente incomodada de tanto que ela fica pigarreando nos lugares, né? Ou com essa sensação de bolo na garganta, certo? Procure um profissional que eu tenho certeza que nós podemos te ajudar. Se esse vídeo foi bom para você, se você ficou até o final, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, eu vou ter o prazer de te responder. Também vou pedir para você curtir esse vídeo e nos seguir aqui no canal, certo? Um abraço e até o próximo vídeo.